Bom dia, que a graça e a paz de Cristo estejam contigo, meu querido, minha querida. A bênção do Senhor seja sobre a sua vida. A boa mão de Deus esteja sobre você, sua casa, sua família, seus negócios, os projetos, tudo aquilo que estiver no propósito de Deus. Por quê? Porque a nossa vida só tem sentido estando nele, não é verdade? Que Cristo seja o alvo, o centro, o tudo para você. Louvado seja o nosso Deus. Muitas vezes estamos passando por lutas e provações, perseguições, e aqueles que nos amam às vezes nos dão conselho para a gente retroceder, para a gente parar, mas não é porque não nos amam, eles nos amam, mas não nos querem ver sofrer, porque as pessoas não gostam do sofrimento, né? A gente não quer sofrer, mas às vezes cumprir o chamado envolve luta, envolve sofrimento, envolve um preço muito alto. E quando não estamos dispostos a pagar esse preço, nós abandonamos o barco. Nós fugimos do propósito. Porque às vezes cumprir o propósito custa caro. É verdade. Às vezes custa caro. A gente fala que nem sempre é fácil, mas na verdade nunca é fácil. Ser uma testemunha fiel, cumprir o propósito de Deus nunca é fácil. É sempre difícil. Porém, temos a presença dele conosco, para nos ajudar, nos guardar, nos sustentar. A questão é, o quão comprometido estamos com o chamado de Deus na nossa vida? O quão comprometido estamos com o propósito de Deus? Essa é a questão. Paulo era tão comprometido que quando o profeta Ágabo chega de Jerusalém, né, na cidade de Cesareia, e revela a Paulo, por palavra profética e revelação de Deus, que Paulo seria preso, seria amarrado, seria espancado e poderia até ser morto se ele voltasse para Jerusalém. Mas Paulo sabia que esta era a vontade de Deus. Mas os irmãos, ao ver e ouvir o profeta, eles, penalizados, se condoem de Paulo e tentam dissuadir Paulo de todo jeito a não ir. Mas olha o que a palavra diz, né? Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas olha o que Paulo diz, mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Paulo não se deixou persuadir. O que significa isso? Firmeza de propósito, firmeza. Nós precisamos ser firmes no nosso propósito com Deus, na nossa vocação, no nosso chamado, na missão que Deus nos deu. Às vezes até aqueles que nos amam tentam nos dissuadir por causa das lutas, provações e tribulações. Porém, quem tem firmeza de propósito no chamado de Deus não se deixa persuadir por nada. Se mantém firme, focado, firme no chamado e no propósito de Deus. Que nós, eu e você, sejamos firmes naquilo para o que Deus nos chamou. E assim seremos galardoados e abençoados, porque a bênção de Deus está na obediência. Que Deus nos abençoe.